obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Esse talk, a gente quis aproveitar o espaço da Comas, o stand da Comas no Inspira Mais, né? A gente está dentro do âmbito do Inspira Mais, o Salão de Inovação de Materiais. A Comas está dentro do projeto Conexão Criativa e Comercial, que é um projeto que apoia negócios de impacto positivo, que utilizam a sustentabilidade como ferramenta de inovação. Convido todo mundo a entrar depois no evento Inspira Mais Digital. Eu mando depois o link no chat para vocês terem que fazer um login e conhecer o Conexão Criativa e Comercial e os projetos que participam. A gente quis aproveitar essa oportunidade, enfim, de estar dentro de um salão com essa sala para poder fazer essa conversa com a Cláudia e a Ana sobre o projeto que estamos fazendo em colaboração com a T. Cristina, com o nome, né, com o nome do título da conversa, Redesign para a Geração de Valor Compartilhado, um projeto da Comas com a T. Cristina. Durante a conversa a gente vai falar um pouco de redesign, também de valor compartilhado, e para situar vocês, né, no marco do projeto Reinventando T. Cristina, Costurando por uma Causa, um projeto que está sendo levado adiante dentro da T. Cristina, que é uma confecção de fitness, de moda fitness. A Cláudia, a diretora, vai contar um pouco mais para vocês. Esse projeto está sendo levado a cabo pela Cláudia com a Ana Paula. Nasceu a oportunidade de usar os retalhos gerados no corte da produção da T. Cristina para a criação e produção de novos tecidos. Então, aqui a gente vai apresentar processos e resultados desta collab orientada na geração de valor compartilhado. Então, eu aproveito aqui também para agradecer a Cláudia e a Ana por terem topado esse convite de vir aqui falar e conversar e trocar. Eu acho muito importante no trabalho que eu venho desenvolvendo com a Comas, esse exercício de estudar, executar, desenvolver e depois poder mostrar. Eu acho que é a nossa contribuição, né, para uma mudança no mercado, na indústria, a disseminação das ideias e das técnicas que a gente vem desenvolvendo. Então, obrigada a tua equipe da T. Cristina, que o projeto, enfim, a gente completou as primeiras fases e foi realmente muito legal, um super desafio. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas uma equipe incrível, super engajada, o pessoal, enfim, de corte, de desenvolvimento, muito, muito legal. Eu imagino que alguns talvez estejam aqui ou apareçam, então obrigado a todos vocês. E, bom, agora vamos começar a nossa conversa. E quem tiver perguntas, pode ir mandando pelo chat, que no final do talk a gente vai ter momento para poder ter essa troca. Então, eu começo me apresentando. Eu sou Agustina Comas, da Comas, sou uruguaia, designer industrial, habilitação têxtil moda, formada em Uruguai, na Escola Universitária Centro de Desenho Industrial. Eu moro no Brasil há 17 anos, e desde 2008 eu comecei a trabalhar com upcycling, no começo sem conhecer esse nome, muito pela minha experiência como estilista no mercado convencional, observando o volume de roupa que sobra no sistema convencional indústria varejo. A partir disso eu comecei a desenvolver a muitas mãos. Na época tive uma marca que chamava Inuse, com a Naine Pires, uma colega, amiga do Uruguai, que foi o berço da Comas, né? Onde a gente começou a desenvolver essas técnicas e forma de criar, desenvolver e produzir a partir de roupas prontas e resíduos têxteis. Então, a minha pesquisa vem muito sendo em como sistematizar essa produção para conseguir uma escala. A Isa, que está nos acompanhando aqui também, é minha parceirona dos últimos anos na Comas desde o início. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, muitas cabeças. É um trabalho de tropa mesmo, né? De turma, para poder fazer uma mudança, porque essa questão do resíduo é uma questão em grande volume. Então, é uma honra para mim poder trazer todo esse estudo e trabalho de anos para dentro da T. Cristina, que é uma fábrica de grande escala. E, enfim, a Cláudia é uma pessoa maravilhosa, iluminada,
que teve assim, tem a cabeça e o coração aberto para fazer essa mudança, que se não tiver os grandes players abertos para fazer, não vai acontecer. Só nós, formiguinhas, que estamos fazendo coisas diferentes e alternativas, não vamos conseguir fazer uma mudança para reverter, para conseguir trabalhar, né, uma moda que seja, que gere impacto positivo mesmo, né? Então, eu passo agora a palavra para a Cláudia, para ela se apresentar, e depois também vocês vão saber mais da Ana, que ela vai se apresentar, e a gente vai conduzindo assim o nosso diálogo. Cláudia, com você. Bom dia a todos, eu sou a Cláudia, da T Cristina. T Cristina é uma empresa que já tem quase 40 anos de mercado. Não, na verdade, mais de 40. Eu estou lá há 39, mas é uma empresa de mais de 40 anos, e sempre trabalhamos com moda esportiva e linha praia, e eu conheci a Ana através de uma relação com... Ela trabalhava num cliente nosso, e a coisa de uns 3 anos atrás, em 2019, final de 2019, a Ana me procurou para justamente tentar trazer essa questão da sustentabilidade para os grandes confeccionistas de moda, para que a gente pudesse encontrar soluções justamente para esse resíduo, tudo, e ela estava trabalhando na TRE, e eles estavam patrocinando, na verdade, eles estavam, na verdade, destinando uma verba para alguns projetos, né? E eu fui uma das finalistas nesses projetos, junto com a Comas, e foi onde nós nos conhecemos. Mas era uma coisa que estava caminhando um pouco devagar quando veio a pandemia, e aí eu acho que isso fez todos nós pararmos para pensar, ressignificar muito os nossos valores, e então, no começo de tudo, eu chamei a Ana e falei: Ana, como nós podemos fazer isso de uma forma mais rápida? Porque, de repente, vem aquela urgência, né, de como realmente a gente vai poder transformar o mundo. E nisso nasceu o projeto T Cristina, costurando, reinventando a T Cristina, costurando por uma causa. No início, nosso projeto era uma escola dentro da empresa, que a gente já teve numa pequena escala, seria em aumentar isso, para formar mão de obra, e, na verdade, trazer o valor para as mulheres em condição de vulnerabilidade, porque a mão de obra de costura é capaz de empregar muitas dessas mulheres. E nisso a Ana trouxe outras questões e trouxe a Agostina um dia na empresa para contar um pouco desse projeto dela, de como ela trabalha com as peças que sobram, na verdade, né, nesse mercado, e aí como nós poderíamos fazer um trabalho. Trouxe isso para o nosso time ficou muito empolgado, mas depois, passeando pela fábrica, eu olhei e eu falei: tudo bem, nós temos muitas peças que realmente ficam, mas nós temos muito mais resíduo que fica. Um monte de tecido que a gente descarta, e temos que descartar de uma maneira mais adequada. E aí vem toda aquela questão, sustentabilidade, como nós vamos trabalhar com isso. O nosso tecido é um tecido poluente, infelizmente, mas por enquanto não temos muitas alternativas que dentro do que a gente pode oferecer, dentro do que nossos clientes pedem. E aí, então, como vamos trabalhar? Então, a nossa opção é: vamos aumentar a vida útil disso. Como? Aí surgiu a Agostina com as ideias, e disso começou esse trabalho que nós estamos fazendo, que está deixando, acho que, a gente muito empolgada. Realmente é um trabalho maravilhoso, estou super animada. De repente ele aconteceu, e agora a gente está num momento de trazer isso para a escala, e sei lá, é isso. Agora acho que a gente vai chamar a Ana, que é a
o link de tudo isso, né, Ana? A madrinha. Nossa madrinha. Então, olá, gente, tudo bem? Bem-vindos. Estou bem feliz de estar aqui. É muito legal a gente ver, quando a gente se propõe a um propósito na vida, ver que realmente, batalhando, sendo resiliente, a gente consegue ir fazendo acontecer. Então, eu acho que a ideia, assim, o que me traz daqui é de verdade estar podendo compartilhar com vocês, que depois de isso encontrar e compartilhar a minha vontade de ajudar o Brasil, né, a partir da geração do que eu acredito que é a liderança dos negócios e geração de valor compartilhado, uma solução para a gente reverter um ciclo vicioso de negócio que muitas vezes põe o lucro a curto prazo como grande objetivo, e com isso acaba gerando, eventualmente, externalidades, né, que traz para a gente um mundo desbalanceado em que a gente vive hoje. E uma mentalidade mais de longo prazo, e que com um olhar e uma reconexão da gente com quem a gente realmente é. Somos seres humanos que pertencemos à natureza e, portanto, devemos viver em harmonia com isso. Como é que a gente consegue, então, nos harmonizar e ver melhor? E aí eu entendo que seja, né, uma das formas de fazer é trabalhar com propósito. Que propósito é esse nesse sentido? E como é que você faz isso? Faz isso a partir do que eu encontrei no criação de valor compartilhado. Então, os negócios, eles precisam dar lucro para sobreviver, mas todo mundo tem necessidades, o mundo inteiro tem necessidades. Então, um olhar para necessidades existentes, né, do mundo, né? Não novas necessidades ou inventar necessidades, mas as existentes, sociais e ambientais, e um olhar para dentro das empresas. Que competência a minha empresa tem que pode ajudar esse mundo a viver mais equilibradamente? Então, a gente fez isso dentro da T. Cristina, né? Então, a Cláudia chamou, porque ela falou assim, olha, tudo bem, dar lucro é muito legal, mas eu já tenho o que eu preciso, a pandemia caiu um véu, para mim não faz sentido continuar se não for fazendo alguma coisa que gere mais valor para a sociedade. Então, a gente começou a fazer um trabalho internamente, que chama Reinventando T. Cristina, e esse trabalho foi o quê? Identificar quais são as competências da T. Cristina, todo mundo sabe, costurar, com qualidade, para o grande varejo. Então, quais são as necessidades que a T. Cristina conseguia tocar, né, contribuir para melhorar? E, originalmente, era sendo trabalhar a linha de frente, né, trabalhar a autonomia dessa mulher mais vulnerável. Nessa cadeia, a gente sabe que 75% são mulheres, na fábrica da Cláudia, acho que é mais, e muitas vezes mulheres que acabam sendo chefes de família e que, portanto, tem todo, assim, né, uma condição de vida para melhorar. E como é que você traz dignidade para essa mulher? Você traz a partir do desenvolvimento dessa mão de obra, que era a história da escola, e muito mais do que isso. Mas tem mais do que isso, ela está numa empresa onde a matéria-prima que a gente usa é poluente, e aí tinha essas outras oportunidades, que outros negócios lucrativos podem surgir daí, que não só ajude a T. Cristina, porque traz um resultado positivo, mas que também possa contribuir com o meio. E aí veio essa história desse projeto, vamos dizer, esse recorte que a gente está trazendo hoje aqui, quando a gente apresentou a Augustina para a Cláudia, e ver essa história. Puxa vida, nós temos cerca de 20% da nossa matéria-prima tecido que pode ser ressignificada e reaproveitada. E aí a Augustina, vocês vão ver, ela fez assim, a gente fez um estudo, e existe a possibilidade de ressignificar isso, fazendo produtos de fitness de 70% desse 20%, que é muito. Então, a gente vai trazer para vocês o piloto, o MVP, uma primeira solução que é viável. A gente já sabe que ela gera lucro se a gente fizer em pequena escala, mas a história que agora a gente vai que daí vai ficar para um final, num segundo capítulo, que é mostrar a escalabilidade disso, que é o que a gente está estudando agora. A gente ousou trazer aqui, porque a gente sabe, a gente já encontrou o caminho criativo para essa solução, só que vai ficar para uma próxima etapa. Então, nesse momento... Quem sabe no próximo... O projeto começou, a nossa conversa começou no Inspira Mais de janeiro. Isso, Aí agora no Inspira Mais de julho a gente está mostrando. Quem sabe no próximo a gente já não... Ou mais avançado, talvez a gente está aqui a cada 6 meses. O que a gente vai fazer é compartilhar agora o trabalho das duas, né, da Cláudia pela T. Cristina e da Comas pela Augustina,
e vai contar um pouquinho para vocês o passo a passo e o resultado que a gente chegou nesse MVP. E o que eu queria deixar bem claro é que as duas, na verdade, estão criando uma nova oportunidade de negócio. Um negócio que, para poder ter impacto em escala, tem que ser com lucro, porque senão fica sendo uma coisa que você bota dinheiro, e quanto de dinheiro você tem para colocar? Mas esse lucro é o que acelera e amplia esse impacto, né? Retirando, então, vamos dizer assim, potencialmente de um aterro, né, como uma solução, que não é o caso, a gente encaminhava esse resíduo, mas agora ele vai gerar valor agregado adicional, e o mais legal é que, como ele vira roupa, a gente pode trabalhar a ampliação da consciência do consumidor final, né? E pode trazer e articular para essa cadeia outros players, os varejistas, que, na verdade, vão estar podendo comercializar isso. Então, é todo um desenvolvimento de ecossistema da cadeia da moda, que é uma cadeia que a gente sabe que tem toda essa necessidade, e a gente trouxe o trabalho que a gente gostaria de ver mais gente participando e fazendo a mesma coisa, né? Então, eu queria agora que a próxima pessoa que vai falar, acho que é a Cláudia, de novo, contando um pouco, mas ela já contou, né? Então, acho que a gente pode ir para a Augustina. O que vocês acham do Augustina? Sim, eu já me adiantei, já contei. Eu vou mostrar um pouco. Ansiosa, mas tudo bem. A gente vai ter uma oportunidade de abrir para perguntas e respostas. É legal que todo mundo possa fazer pergunta para as duas, né? A experiência da empresária Cláudia, que teve essa visão, e da Augustina, que tem uma expertise incrível de upcycling, que acho que o mundo precisa poder usar melhor, porque é um trabalho bem bonito e que realmente pode trazer lucro para uma cadeia toda, empregar um monte de gente, e é bem bacana. Então, vamos lá, Augustina, o palco é seu. Queria mostrar essa foto que é hashtag lixo que não é lixo. A gente tudo começou um pouco aqui, né? São esses sacos que vem do resíduo o resíduo do corte, é o que não é resíduo, né? É o que sobra do corte, aquele pedacinho de tecido que foi infeliz, que estava 1 milímetro para fora de onde passa o risco do molde e não fica para dentro da roupa, ficou para fora, né? Assim, pensando em aleatorismo do destino. Eu vou contar um pouco também da onde veio dentro da Comas, né? Da onde que veio também esse interesse pelo trabalho com a sobra do corte. Quando começamos a desenvolver as roupas da Comas em 2014 com a Isa, que foi o início da marca mesmo. Eu já vinha trabalhando com upcycling havia muitos anos, mas eu tinha visto que precisava achar padrões, né? A gente está sempre, quando a gente trabalha com redesign, com upcycling, a gente precisa achar padrões dentro do que é a irregularidade do material, né? Para poder sistematizar. Então, aí eu resolvi trabalhar com camisaria masculina, que era um produto que eu conhecia muito bem, e começamos a comprar as camisas nas fábricas de camisaria masculina, que eram minhas fornecedoras, na Daslu Homem, que eu fui estilista há muito tempo na Daslu Homem, e conhecia muito, enfim, essa cadeia. Desenvolvia todos os produtos, mas já tinha tido também muita experiência de fazer upcycling a partir de camisa masculina. Sabia que era um produto que era atemporal, pelo estilo e a qualidade, que tem durabilidade, enfim, que é muito fácil e muito rico para transformar, né, camisas em outras roupas. E aí a gente começou com a Isa a visitar fábricas para poder comprar essas camisas. E aí, para mim, foi uma coisa interessante, assim, que eu já, enfim, visitava fábricas havia muitos anos, e eu sempre que passava ali nas mesas de corte, ficava aquela sensação, né, que meio que você vê que o negócio, mas, nossa, tá jogando, mas também se fala, tá, mas é assim, né, é assim, vai fazer o quê? E aí a gente começou a olhar para isso diferente, porque já que estávamos, né, trabalhando mais e mais com o que sobrava, e perguntar para o pessoal da fábrica. Era uma fábrica em Espírito Santo do Pinhal, Apojo. O que vocês fazem com o que sobra? Então, a gente não tem muito, doa para um projeto. Aí, nossa, a gente via aqueles sacos e sacos com papel, com plástico, e ficava, ai meu Deus. Aí eles até começaram a brincar. Vamos mandar um caminhão lá para sua casa, para São Paulo, um caminhão com resíduo. Aí a gente, nossa, na época a Comas era na minha casa.
e a gente ficava num quarto, que depois foi o quarto da Helena, agora a gente mudou dessa casa, mas... E aí, quando meu marido saía para trabalhar, aí eu tomava conta do apartamento, assim, com resíduos, tinha máquinas, era uma bagunça. E aí que, a partir dessa, enfim, dessa experiência, a gente desenvolveu um projeto que para nós foi muito projeto assim, case. A gente usou esse método que a gente desenvolveu nesse projeto para aplicar na T Cristina, que é o projeto Oricla, que é um projeto que a gente acabou desenvolvendo. Eu não tenho aqui para mostrar, depois eu pego. Estou no galpão, um tecido feito com as orelhas do tecido plano, né, de camisaria masculina, é um tecido feito costurando as orelhas, e enfim, a gente fez uma pesquisa têxtil muito, muito legal, de investigação mesmo de superfície têxtil, para chegar nesse, aqui tem um pedacinho dele, do tecido feito com orelhas, e, enfim, esse foi muito o nosso ponto de partida para desenvolver o trabalho na T Cristina, né? E nosso trabalho, que é de design, e começa com criação, e a criação com abordagem projetual de design, que é a nossa formação. A Isa também é designer, formada na mesma faculdade, né? Então a gente tem uma formação italiana clássica, enfim, de design, com essa abordagem projetual, talvez não tanto estilo e moda, né? A nossa formação começa analisando e estudando o material, né? Conseguir enxergar, olhar o que é esse material, e a partir dessa observação entender o que pode ser feito, qual é o potencial, né? Isso tem muito também a chave do que é o upcycling, né? Que diferente do que é a reciclagem, onde a gente desfibra, né? Destrói de alguma forma o tecido para padronizar, para conseguir gerar esse padrão que depois possa ser transformado em outra coisa. No upcycling, a gente vai agregar valor a partir desse trabalho com design. Então, a gente precisa entender como que é esse material, estudar ele, desmiuçar. Então, tudo começou por aqui, né? Enfim, esse é o nosso material. A gente pegou esses sacos, levou para casa. Eu passei 5 meses no Uruguai, voltei sábado, eu levei 7 quilos de resíduo têxtil na malha para o Uruguai. Lá eu deixei para desfibrar. E aqui eu vou mostrar um pouco, então, como foi esse processo de desenvolvimento, de design, que foi, assim, muito rico. Para nós, assim, poder mergulhar dessa forma no projeto é o que conta, porque esse tipo de projeto que a gente está trabalhando, que requer uma mudança profunda em como a gente faz as coisas. Ele é um tipo de projeto de trabalho sistêmico, onde todas as partes que passam, né, pelo processo de manufatura, de confecção, elas têm que se conectar, e o processo criativo, ele permeia todos esses passos, né? Então, quando a gente fala em upcycling e redesign, essa característica do projeto criativo estar em todos os passos faz com que todo mundo precise sentar na mesa e trabalhar de forma horizontal. Então, a gente começou basicamente analisando os riscos, né? Pegamos os riscos e a gente foi colorindo e fomos tentando extrair e ver o que cada pedaço, cada parte, fomos dando nome, fomos quantificando para poder, e a gente chegou, enfim, um monte de possibilidades com cada parte do risco, vários estudos. A gente fez desenvolvimentos também com parceiros como a Contextura, que é uma empresa que também está no Conexão Criativa e Comercial, que faz colagem de tecidos. Ainda isso não deu em nenhum produto, mas, enfim, está aí também. Basicamente, esse é o estudo, né? A gente abriu o risco para poder enxergar ele com esse olhar crítico, analítico, e, a partir daí, desenvolver. Fizemos muitos testes, muita experimentação, né? Esse processo de criação com upcycling, ele tem muito de experimentar e de abrir o leque, né? De abrir. É um trabalho mesmo de mergulho. Bom, a partir disso tudo aconteceu, a gente conseguiu, eu vou mostrar para vocês, a gente fez os tecidos que enfim, identificamos formas, criamos, pensamos em possíveis modelos, maquinário, né? Que maquinário usa para tal formato, né? Que a gente foi achando. E aí, finalmente, eu vou mostrar, então, as peças que
que a gente chegou, que são são os primeiros estudos. Esse até a gente desenvolveu nas cores do Inspira Mais. Tá aqui, eu fiz um cenário aqui com as peças penduradas. Então, a partir, né, dessa identificação de formas, foram surgindo diferentes texturas, que aí cada uma tem características de performance ou de, enfim, de se vai, dependendo do maquinário que for feito, vai determinar se pode ser usado para uma modelagem, para outra, para um tipo de peça, para outra. Aqui tem, então, algumas das peças resultantes que ainda estamos entendendo, né, como que elas vão para o mercado, né, como a Ana falou. A gente já viu que na pequena escala o projeto é viável, mas a ideia é poder, né, escalar e poder resolver essa questão do resíduo em grande escala. A Ana, a Cláudia, vocês querem comentar alguma coisa? Eu queria trazer um pouquinho a dimensão, tá? Eu estava aqui pensando, mas eu vou contar para vocês. Até Cristina, na média de um ano como esse que a gente está vivendo, teria em cerca de 10 toneladas de resíduo de corte por mês. Então, quando a gente está falando de escala, nós estamos falando de muita roupa mesmo, né? Eu falei, assim, um corte pode chegar até 30% de resíduo. No caso da T. Cristina, a gente tem maquinários modernos e tal, ele chega a 13%, 15%, né? Então, mas isso chega a dar 10 toneladas, em cerca de 10 toneladas aproximadamente por mês. Então, é isso que nós estamos querendo chamar de escala, né? Então, você imagina que esse é um resíduo que era encaminhado sustentavelmente, porém, como a gente cresceu muito, esse é um setor que todo mundo sabe que com a pandemia está crescendo muito, né? Está crescendo bastante, e é uma mudança estrutural da perspectiva do consumidor, né? Porque são roupas confortáveis e tudo. E os nossos, vamos dizer assim, os nossos parceiros que tratam o resíduo da gente, que reencaminham para outras indústrias, começaram a se questionar se eles têm condição de reencaminhar todo o volume que a gente vai gerar. Então, por isso também já era uma necessidade urgente da T. Cristina pensar que outra forma a gente teria de tratar esse resíduo. E aí, a economia, assim, inspirado pela própria economia circular e pelo que a Cláudia já contou, que é aumentar o ciclo de vida desse produto, uma forma mecânica, né, de reduzir o impacto ambiental, mas também de agregar valor e de ampliar a consciência do próprio consumidor. A partir do momento que você usa uma roupa dessa, você se sente muito mais confortável. Para que a gente vai fazer mais matéria-prima se a gente tem matéria-prima para fazer mais roupa, né? Então, isso é uma consciência importante para a gente ter e pensar. E o que eu queria saber, Augustina, se você tem outras peças prontas aí, porque eu sei que você tem aí no seu cabidinho, de repente você tem mais peças para contar, e até eu lembrei que você está com a própria peça, que tal você dar uns passinhos atrás e mostrar como é que é vestir essa peça? Boa, vou mostrar. Vou fazer um striptease aqui. Vai um pouquinho mais para trás para mostrar para todo mundo as peças. Será que dá para ver? Acho que... Olha lá. Não consegue ver, eu não consigo ver o detalhe. Eu vou tirar o compartilhamento da tela. Tá. Que acho que eu fico maior. Isso. Aí. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Isa, dá para ver? Mais ou menos. A luz não tá, talvez está meio... De qualquer forma, conta um pouco como é que você está, se ela é confortável, se você acha que, como é que ela ficou, enfim, no corpo. Não, ficou ótimo, eu adorei os produtos, até estava falando com as meninas que foi um trabalho para a gente também teve o desafio da distância, que eu comecei trabalhando com upcycling em 2008 à distância, com a Ana Inês, ela morava no Uruguai e eu já morava no Brasil, então, digamos que essa questão de trabalhar criação com resíduo, de um lugar para o outro no computador, eu tinha já, enfim, experimentado, e na pandemia para a gente ficou muito forte, e ainda eu passei esses 5 meses no Uruguai, então a Isa, claro, ia me mandando coisas pelo correio, a gente ia se virando, mas eu estava louca para ver ao vivo as peças e provar mesmo, né? Então, tem ainda
como a gente desenvolveu diferentes tecidos com diferentes tecnologias, com maquinário diferente, né? Enfim, a gente usou flat simmer, a Cláudia tem maquinário bem legal, então a gente consegue... Flat simmer tem também aqui. Enfim, cada costura, em cada tecido, tem uma sensação diferente no corpo, então tem ainda muita coisa que a gente vai entendendo, se a costura está na horizontal, se está na vertical, o que vai, qual estica, qual acompanha. Então, basicamente, assim, as roupas, eu provei tudo e está demais. Já quero patinar no parque usando tudo. E acho que está, enfim, que ficou comercial também. Fiquei super orgulhosa. Acho que agora a gente vai entender como que formata isso para o mercado, mas acho que como produto, assim, como estilo, como design, tá muito bom. No corpo também tá bom. Tem aqueles ajustes, né? É primeira piloto. Mas, assim, eu fiquei bem feliz. Acho que a gente tá indo por um caminho muito bom e para mim, assim, é um orgulho mesmo, porque eu venho batalhando há muitos anos para conseguir ter acesso a um volume real e a uma empresa real grande que faz para poder aplicar tudo isso, né? Não é todo mundo que está aberto, né? Então, também a Ana, né, que a gente estava falando que foi madrinha e articuladora de tudo isso, eu conheci na mesma época que a Cláudia estava falando. Elas se conhecem há muito mais anos, mas nesse chamado que foi de moda consciente, né, promovido pela TRE, para conectar empresas que trabalham com impacto positivo na cadeia da moda com investidores que estão buscando, né, empresas com impacto positivo para apoiar. E aí... Vou contar um pouquinho, vai. Foi uma chamada que a gente fez, até apoiada pela Dynamo, que eu ajudei a estruturar a TRE investindo com causa. É uma empresa que hoje faz o quê? Ela diminui pensando na necessidade de dar crédito para pequenos negócios menores de impacto, a TRE criou uma solução, né, que é uma plataforma peer-to-peer, né, par-to-par, onde o investidor, ele atua investindo diretamente nas empresas. Então, a TRE fazia a seleção das empresas, eu, com a minha experiência, justamente estava nessa parte de originação. Então, fizemos uma chamada, entrevistei cerca de 180 empresas da moda e foram selecionadas 19. Dentre as 19 que iam receber um investimento para colocar em prática as suas ideias de impactar o mundo, estava a Comas e a T. Cristina. E aí, eu lembro que foi dia 5 de dezembro de 2019, a gente celebrou essa identificação, essa seleção de vocês. E logo no começo do ano seguinte, 2020, quando a gente estava começando a botar em prática as primeiras rodadas de investimento, chegou a pandemia. E aí a gente precisou, vamos dizer assim, pivotar todo o modelo de negócio que a gente estava fazendo, porque naquele momento o interesse do investidor não era mais por moda, mas era por garantir emprego e renda. E eu lembro que a Comas continuou nesse projeto e a Cláudia... já era um pouco maior, falou que nesse momento não, mas quis continuar em contato. Então, assim, nutrir a rede, né, o ecossistema dessa moda sustentável é super importante, e a interação dos menores com maiores, por exemplo, a Comas é uma empresa bem pequena, perto da T. Cristina, que tem 400 funcionários até, né, então, assim, que é uma grande player, vamos dizer, dessa cadeia no setor em que, né, no elo da cadeia em que atua. Eu queria perguntar para a Cláudia um pouco como que está sendo, Cláudia, da perspectiva dessa consciência que você precisa ter do tempo de investimento requerido, né, da perspectiva de empreendedora que você quanto tempo você está investindo nesse projeto para ver agora um primeiro piloto? Né, para todo mundo ter a dimensão do que significa essa resiliência que a gente está dizendo, tão necessária, né, para a gente poder fazer essa transformação que o mundo pede. E depois eu acho que a gente podia abrir para perguntas e para as pessoas que estão participando, né? A gente não precisa contar tudo, eles podem perguntar mais para a gente. Mas vai lá, Cláudia. Última dica, assim. Nós já estamos fazendo esse trabalho, acho que há praticamente um ano,
até um pouco mais, se a gente pensar no começo do projeto do Reinventando a T. Cristina, e é uma coisa assim que, na verdade, é um projeto que a gente tem que tocar ao mesmo tempo em que a gente tem que manter a empresa funcionando. Eu acho que esse foi o nosso grande desafio, num momento de mercado onde estávamos, como encaixar isso na nossa rotina de empresa, com todos os percalços e todos os problemas. Mas foi uma coisa que foi tão apaixonante e a energia foi tão gostosa que, na verdade, eu acho que foi isso que mais nos motivou a continuar com todo esse projeto, e quando a gente viu a primeira peça realmente saindo, foi muito emocionante, e o que mais tá nos deixando animadas, acho que principalmente a mim e a Agostina, né, em algumas conversas que a gente teve, em alguns cafés até, é que agora a gente vai conseguir realmente dar uma escala. Nós encontramos um formato onde a gente vai conseguir escalar. E nisso tem participação do nosso pessoal de TI, de tudo, porque, na verdade, isso tem que ser agregado ao cotidiano da empresa. E então, como nós vamos, olha, é isso que nós temos, como nós vamos transformar isso numa coisa assim que a gente possa oferecer e que seja produtivo, e nós encontramos um caminho, né? Agora começar a testar, o caminho, né? o caminho e poder oferecer aí para os nossos clientes de uma maneira assim, trazendo realmente o valor junto com a própria coleção desenvolvida para o cliente, a gente poder oferecer também essa outra parte, e eu acho que esse é o grande pulo do gato, é a gente realmente mostrar para o mundo que é viável. Viável, lucrativo, interessante, e como realmente é a questão da economia circular, do valor compartilhado, e como isso realmente é possível e traz retorno. Eu acho que é isso. Deixa eu só perguntar. Mais uma pergunta. É muito legal a Cláudia trazer um pouco o depoimento das funcionárias dela, quando elas escutam, quando elas entendem o que elas estão fazendo, quando elas estão costurando uma peça dessa. Isso, para mim, é a parte mais emocionante. A pessoa, assim, eu escutei algumas vezes elas dizerem que a vida delas mudou, que agora elas pensam um mundo diferente, coisa que elas nunca tinham pensado, que é muito... eu fico emocionada, a Cláudia sabe que eu choro mesmo, várias vezes, é muito legal. Eu acho que, na verdade, o grande lado, a grande alegria vem justamente de caminhar na fábrica hoje e de entender, porque uma coisa que a gente sente no nosso país é a falta de uma educação mais estruturada para essas pessoas, e muitas vezes você vai exigir delas coisas que elas não têm estrutura, porque elas não tiveram a base para entender. Como você vai falar para uma pessoa que tem este nível de dificuldade, que ela tem que reciclar o lixo dela para ela gerar um menor impacto no mundo, para uma pessoa que está preocupada se ela vai ter arroz com feijão amanhã na mesa dela. Então, a gente conseguiu trazer com isso a visão de que é possível, de que isso realmente transforma, e que, apesar de você ser uma só, você, num todo, você realmente faz diferença. E elas começaram a pegar aquilo que para nós era considerado um lixo, né, entre aspas, mas é um resíduo, e transformar em peças, e como o olho da equipe brilhou quando aconteceu a primeira, e eu acho que isso é o mais emocionante realmente, é você ter essas pessoas agregadas, empenhadas e vendo que é possível, né? E que isso vai trazer não só um retorno, como dignidade para essas pessoas que trabalham com a gente. Que legal. Eu queria fazer uma observação que também está conectada com a pergunta da Ana, de como, quando a gente está desenvolvendo assim um projeto de inovação do zero, né, que requer essa mudança sistêmica, enfim,
como o trabalho de cada um, a participação de cada um com o seu perfil e seu conhecimento e as suas habilidades específicas, como faz totalmente a diferença, né? E acho que, por exemplo, a Isa, que era quem ia na fábrica e ficava lá experimentando, né, e trabalhando com as costureiras, e a mão, né, a costureira que sabe operar tal máquina, ela está, enfim, desenvolvendo uma coisa do zero, e é a habilidade manual dela e o conhecimento dela que faz com que isso possa acontecer, né? Então, esse o trabalho multidisciplinar acaba ficando em projetos como esses muito, assim, fundamental, e acho que quando a gente sente realmente que faz a diferença, que a nossa obra, o nosso faz a diferença, é muito legal. Assim, eu estou achando muito legal eu poder me colocar no meu lugar, né, de designer, porque eu sei que tem né, a Isa e eu estamos como designers, dentro da nossa equipe, nos organizando de nossa forma. A Cláudia está pensando em escala, que é uma coisa que eu quero, tal, mas eu não sei, né, que foi nossa primeira conversa, tipo, você tem o que eu preciso, eu tenho o que você precisa, tipo, eu não sei como que escala, a gente não é de produção, né, a Ana está pensando tudo de uma forma geral, o valor compartilhado, aí, enfim, cada pessoa da equipe da T. Cristina que está no dia a dia está agregando com que é o conhecimento específico, né? E acho que isso nossa, é muito legal. Eu acho, porque a gente sai do trabalho com uma sensação de desenvolvimento pessoal mesmo, de estar contribuindo. Fica muito evidente, né? Que a mão de cada um ali é muito bom. Poder estar no seu lugar. E a gente gostaria que agora as pessoas que tiverem perguntas ou, enfim, comentários que queira compartilhar, levante a mãozinha para a gente poder ir chamando, para ficar uma conversa gostosa, que a gente já falou bastante. Já temos perguntas aqui, Ana. Eu vou ler aqui tem no chat. A Celeste pergunta: sabemos que esse trabalho é como um patchwork e que tem um alto valor agregado. Como vocês estão pensando em lançar esses produtos no mercado? Quem quer responder? Quem que responde? Cláudia. Cláudia. Bom, a gente entende que agora, no desenvolvimento de uma coleção, a gente já vai fazer um pré-estudo do que seriam esses riscos e o que seriam esses resíduos, e dentro disso a gente vai construir a peça utilizando esses resíduos, e aí a gente vai oferecer para o nosso cliente, olha, dentro dessa sua coleção, nós temos essas possibilidades de peças complementares dentro daquilo que a gente está trabalhando para você, e o que a gente já fez, pelo estudo que a gente fez, inclusive de viabilidade financeira, a gente entende que vai ser uma coisa viável. Então, eu acho que essa é a maneira, num primeiro momento. Não é na mesma velocidade, por enquanto, que a coleção normal, que o tecido vem pronto, tá, gente? Porque tem todo um trabalho de refazer o tecido. Então, a gente precisa aprender a fazer isso com mais velocidade, mas sai um coordenado. Então, assim, é uma coisa que realmente tem apelo comercial, né? Não é assim, saiu uma peça aqui, outra ali. Não, ela tem toda uma... A ideia é que ela tenha toda uma coordenação, que ela vá para uma loja para gerar apetite. Então, num primeiro momento, porque o cliente não sabe que aquilo no primeiro olhar, né, você está vendo uma vitrine, não necessariamente você sabe que aquilo é oriundo de resíduo. Ele vai ver uma peça super apetitosa, super legal, quero usar aquilo. Aí ele vai descobrir que aquela é uma peça feita de resíduo. Então, assim, aquilo tem valor agregado adicional a uma peça normal. A Florência fez uma pergunta também em espanhol, eu vou traduzir. Olá, adorei o resultado e me parece super comercial. Gostaria de saber se, a nível custos, se fica equilibrado o não custo do material, né, do que seria o resíduo, com o trabalho que se aumenta de corte e confecção. Você fez esse estudo, né, Cláudia, de custo, de viabilidade de custo. Num primeiro momento, é muito complicado a gente ter a exata noção quando você está fazendo numa pequena escala, mas num primeiro estudo, sim, a gente entendeu que isso fica com um preço compatível
Que é possível trabalhar num preço compatível. Só queria esclarecer uma coisa, que não é um não custo, tá? Porque 20% antes era uma perda. Existe um custo, é o mesmo custo de um tecido, só que agora com valor agregado de um trabalho, né, que é feito. Então, assim, a gente tem esse olhar de que era lixo. Não, na verdade existia um custo, ele era perda, né? O que a gente está dizendo é, vamos reduzir a perda no sistema, né? Porque como a natureza, vamos tentar ter lixo zero, certo? E como outra coisa que a própria Augustina trouxe, como na natureza, seremos multifuncionais, e cada um sabe muito bem o papel que tem para fazer, não tem que ficar dizendo, cada um sabe qual é a sua própria competência. Então, eu fico muito mais feliz ainda quando eu vejo que a gente está falando as coisas que a gente vê acontecer na natureza, que está aí há 3,8 bilhões de anos. Então, a gente tem que olhar para isso e entender como isso se aplica na nossa vida. Olha quanta coisa a gente está vivendo e trazendo, né? Como inspiração. Mas sim, tem um custo, né? A matéria-prima é a mesma matéria-prima, só que agora tem um valor agregado. É como se fosse um trabalho, como vocês mesmos falaram aí, patchwork, né? Onde você junta peças e isso vira um novo tecido, um tecido trabalhado. Você viu que a Augustina mostrou um dos tecidos que ela fez, que é até premiado, né? Augustina, você não contou isso? Está aqui, ó. A Isa me falou. Então, a gente monta tecidos como se fosse isso, que são várias estampas, vamos dizer assim, só que e isso é que é retrabalhado, né? Então, é muito bonito ver isso. Alguém tem mais pergunta? Tem, Isa? Tem mais uma pergunta, mas a Florencia, que estávamos respondendo para ela, está levantando a mão. Fala, Flor. Hola, acá Florencia, la hago en español. Dale. Ok. Entonces, no, es de la misma pregunta. Lo que era pérdida entonces con el producto de la colección tradicional, ahora deja de ser pérdida, o sea que el costo baja de la pieza tradicional y ahora pasa a ser un costo de la nueva pieza de upcycling, ¿es correcto? Sim, até porque precisa ser assim, né? Até assim, para você estar, inclusive, você tem que pensar contabilmente, é isso mesmo, entendeu? Então, existe um custo de matéria. Isso. Sí. Pero al bajar, o sea, pero lo que antes era pérdida, ahora se pudo bajar el costo de la pieza tradicional, o sea que hay como... Eso está bueno, está buenísimo. É isso, tá? Bien. Ele passa a ser custo da mercadoria, exato. Gracias. Obrigado. E aí o custo que aumenta é a mão de obra, é o trabalho humano, que isso eu acho que também é uma coisa que é uma chave do redesign, do upcycling, né? Quando você pensa, eu compro algo novo ou eu transformo o que eu já tenho. Se você transforma o que você já tem, talvez você vai gastar a mesma coisa que se você compra algo novo, só que você está só gastando em cérebro e mãos. Você não está gastando em material. E acho que é meio esse o lance, né? Da gente manter o que já está pronto ao vivo e só gastar em pessoas, pagar para as pessoas e não para sei lá, isso é uma... Tem uma outra pergunta do Daniel. Devido à escala, é possível apresentar um custo final para os produtos de forma equivalente com o mercado, comparativa aos produtos normais? Enfim, são mais caros? Pergunta o Daniel. Cláudia, quer falar? Pode falar, Ana. Não, eles são um pouco, assim, sim, mas são produtos de mais valor agregado, né? Então, quando você olha uma peça, ela é uma peça trabalhada, não é uma peça básica, né? Então, por isso que tem o design, né? Então, ela não é uma peça emendada de qualquer jeito, ela é pensada para ela ter um valor adicional. Então, quando você olha uma peça pronta, então tem um trabalho da Comas que é fazer o design da peça. Então, ela é uma peça com design. E aí, o que acontece? Em vez de você olhar para aquela matéria-prima e pensar que ela veio do resíduo, você pensa que, na verdade, você cortou ela daquele jeito, entendeu? Então, é valorizar, de fato, o resíduo, ressignificar aquilo como, de fato, matéria-prima. Então, você fala, nossa, eu tenho essa matéria-prima. Quando você compra um tecido incrível, você fala, olha que matéria-prima, é a mesma coisa. É só uma mudança de hábito, uma revalorização, uma forma diferente de olhar para a mesma coisa. Então, esquece o que você conhecia que era resíduo. Você está olhando para aqueles pedacinhos de tecido como se você tivesse comprado numa loja. Quero pedacinhos de tecido, vou montar uma peça incrível. Portanto, ela tem um valor adicional. E sim, ela é mais cara, porque ela é mais cara, porque tem mais trabalho. A gente tem que valorizar esse trabalho. São trabalhos de artesania, né, que a gente desvaloriza.
Só no exterior valoriza. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso, né? Mas na verdade eu entendo que se eu entendi a pergunta dele, é se ele é compatível com uma peça. Sim, é um preço compatível com uma peça trabalhada. Isso, exatamente. Não é que ele é fora do mercado, né? Não, ele não é mais caro do que uma peça trabalhada, que seria trabalhada num tecido novo. Ele é um tecido de resíduo, mas vai ter um preço compatível. Isso, ele é um pouco mais caro do que um básico daquele mesmo tecido, entende? Isso. Na nossa pesquisa de peças, assim, para desenvolver, para criar essas peças, a gente viu que tá, enfim, que é uma coisa que sempre... Vamos fazer uma pesquisa rápida? Deixa eu só... Sempre rolou no mercado, mas que agora tá muito... recortes muito curvos, muito diferentes, muito recorte na peça, e a gente olhava com a Isa e falava, bom, a quantidade de recortes que tem essa peça é basicamente o recorte que vai ter do tecido, né? E aí você tem que cortar e montar. Aqui a gente já está usando, então é muito louco, como é muito relativo também, é isso. Quando você começa a olhar para aquilo, que nem a Ana falou, como material, muda bastante o... Por exemplo, quanto a mais vocês pagariam por uma peça de design? Alguém quer dar um palpite? Assim, quanto vocês acham? Fala, eu gostaria de ouvir, Elaine. Eu posso fazer uma enquete aqui. Isso. A gente não preparou um Mentimeter, seria muito legal, mas enfim. Então, na realidade, né, é um desafio muito grande, né, todo esse projeto, todo esse trabalho, é muito louvável, porque, assim, as pessoas acham que o material reciclado, todo esse resíduo aproveitado, ele tem que custar menos, né? É aproveitado. E, na realidade, não. Ele custa mais, porque são processos a mais, né? Então, até falando um pouco da Advance, que a gente está buscando também alternativas de ter produtos com essa proposta, né? E são produtos que eles se tornam mais caros. Até que ponto, então, o consumidor ele está disposto a pagar mais caro? Então, eu acho que isso é um desafio tão grande que não basta só todo esse trabalho de pensar no produto como um todo, é um trabalho de conscientização de quem vai consumir também, né? Que ele está comprando uma peça que ela pode, de repente, ser mais cara, mas ela tem um valor agregado, né? Então, eu acho que é um trabalho muito amplo de consciência desse consumidor que vai adquirir essa peça. Então, assim, falando a indústria toda, a cadeia têxtil como um todo, ela gera muito resíduo. Então, de que forma que toda essa cadeia vai trabalhar juntas? Acredito que é um trabalho que tem que ser junto, tem que ser de união. Como que ela vai trabalhar esse resíduo, né? Então, assim, até a pergunta, você pagaria? Eu pagaria, eu tenho essa consciência de que eu estou pensando nas outras gerações, na sustentabilidade, na responsabilidade social. Então, é um trabalho de muito desafio, porque não é só o produto, é a consciência de quem vai adquirir esse produto, né? Então, é bem difícil, né? Então, mas tem que começar, né? Tem que ter um começo. Eliane, eu concordo, mas o legal é você pensar assim, não, eu não tenho que pagar mais só porque ele é sustentável, eu tenho que pagar mais porque eu reconheço que ele tem mais valor. Então, a ideia não é pagar mais porque ele é de resíduo, a ideia é que o consumidor olhe para aquela peça e reconheça design. Então, ele gosta mais daquela peça, depois ele vai descobrir que é feito de resíduo. E aí, então, ele vai agregar mais valor. Sim, é um conjunto, é conscientizar esse público, né, esse consumidor, né? Isso que é um grande desafio, né? Sim. É o desafio do produto, é o desafio do consumidor, de quem vai adquirir, que aquele produto ele tem um valor superior em tudo. Sim. Né? E aí quem distribui, quem chega no cliente é chave, né? Os grandes varejistas que são quem vão colocar a oferecer isso a um grande público. Que nós, marcas pequenas, a gente tem um acesso muito limitado. Então, a gente não consegue fazer uma mudança mais massiva mesmo, né? E poder, né? Alguém tem que chegar lá, explicar e falar. E eu acho que é né? Quem chega no cliente. Nós temos aqui uma pergunta da Thaís Jorge.
perguntando se a gente não pensa numa etiqueta, inclusive com uma garantia desses processos sociais, e sim, com certeza eu acho que isso é necessário. Nós já temos até clientes que usam esse trabalho, porque você realmente tem que mostrar para o consumidor. Óbvio que, como a Ana falou, a primeira coisa que a gente quer, e este é o grande trabalho da Agostina, é que a peça chame atenção por ser bonita. Aí, quando a pessoa chega na peça e ela é bonita, e além de ser bonita, ela tem tudo isso, pronto, acabou. Essa peça já está vendida. E aí, assim, quando a gente fala em escala, claro que tem mais um elo, né? Tem mais uma colaboração que é com o elo de quem vai distribuir, ou seja, o varejo, no nosso caso. E aí tem todo um trabalho de storytelling, como você conta essa história, onde você posiciona. Então, se você esconder o produto, ele não vende, ele pode ser maravilhoso e incrível, né? Eu trabalhei no varejo só uns 30 anos da vida e eu sei que o mesmo produto em lugares diferentes, colocado de uma forma diferente, vende ou não vende. Com margem ou sem margem. Então, assim, não é só o produto. Então, tem um trabalho, tem o contexto, como você apresenta, em que momento você leva, enfim, né? E isso, a gente pretende fazer esse trabalho, sim. A Cláudia, por exemplo, ela é fornecedora estratégica de grandes varejistas, e é nesse fórum que a gente gostaria de estar discutindo como continuar escalando isso, como levar essa solução para frente. Isso é um trabalho com múltiplas mãos, como a Augustina trouxe desde o começo. Então, assim, e a gente não está olhando só para o resultado da própria empresa, a gente, de fato, todo mundo que está aqui, nós três, pelo menos, nós temos um propósito de vida. A gente quer fazer isso, é assim que a gente escolheu comunicar a nossa profissão, né? O nosso lado profissional, é isso que a gente quer. E por isso que a gente está super motivado e trabalha tanto tempo, como a Cláudia disse, já há 1 ano. E vai demorar mais, assim, mas a gente acredita que realmente isso é um novo negócio. O Daniel estava complementando, esse é o ponto de olhar o quanto o consumidor vai reconhecer este valor, pois acabamos gerando uma visão sistêmica de valores intangíveis, né? Exato. E aí é todo mundo chegando, comunicando, né? E é o varejo falando... Isso. Mas pensar que é isso, que ninguém tem que engolir um produto, ele tem que ser puxado, né? Então, assim, você não tem que enfiar a goela abaixo só porque é sustentável, assim, o que faz vender? É isso que a gente tem que olhar. E o nosso trabalho de indústria é, tá bom, como eu viabilizo? Então, isso sim que é o trabalho que a gente está fazendo agora. Então, não é só escala de, então eu vou conseguir fazer mais tecido. Não. Escala é para um produto que tenha sentido para quem vai consumir. Esse é o grande trabalho do design, né? Sim. É isso. Totalmente. Muito bom. Bom, gente, tem mais alguma pergunta? Porque eu sei que a gente tem um compromisso com o horário de vocês. Eu posso ficar mais, não sei se alguém quer ficar mais, mas eu sei que vocês também se prepararam para até as 12 horas, mas quem quiser, tem mais alguma perguntinha? Acho que não, né? Deu. Muito bom, foi ótimo. Vamos fazer um check-out rapidinho? Cada um quer falar rápido como sai? Sim, dizer que muito feliz por ver o resultado desse ano todo dedicado a isso, e que essa nossa live é realmente o nosso pontapé inicial para levar isso para o mercado agora. Totalmente. Eu estou animadíssima, feliz de voltar para o Brasil com tudo isso acontecendo e assim, muito feliz de ter encontrado vocês na nossa vida, que realmente é essa sensação de falar, estamos juntos, né, Isa? Não estamos sozinhas delirando, a gente consegue se unir com quem, enfim, com quem sabe fazer tudo que a gente não sabe, e a gente pode colocar no lugar do mundo que sabe fazer e vamos embora. Muito bom, obrigadíssima. Quero dar parabéns. Quem está participando quer contar? Fala, Fábio. Parabéns para a equipe nesse projeto. Eu acho que é um negócio bem bacana. Eu, desde sempre, estou envolvido com sustentabilidade, um negócio que me agrada bastante, tá? Porque é mudança de conceito de consumo, né? Total. E eu acho que você mudando o produto e criando uma mentalidade nova de consumo, isso só tem que dar certo. Eu já desde sempre trabalho com isso, desde o cânhamo, que começaram, a fibra do leite, e eu trabalho com uma empresa também de fiação reciclada, de open-end,
Então, é um negócio que tem que se mudar na mentalidade do consumo, né? No brasileiro. Eu acho que isso demora mesmo, isso toma um tempo, mas é uma semente que está sendo plantada e está começando a germinar. Eu acho que isso não tem volta, é um processo sem volta, e parabéns à dona Cláudia de novo, né? A Ana, estão envolvidas nisso aí. Você também tá, fica sossegado, não pensa Eu não, estou aproveitando. Parabéns, tá, gente? Obrigada. Obrigado. Quem mais quer contar? Eu queria ouvir quem está assistindo, como foi ouvir essa história, o que agregou, que palavra vocês ficaram na cabeça, o que vocês estão levando para si. A Heloísa está levantando a mão. Tira o mudo, Heloísa, que você está com o microfone mudo. Ah, tirei. Olha, eu tenho, a Cláudia sabe, eu tenho duas filhas que moram fora, uma já voltou, e sustentabilidade lá fora já está sendo trabalhado há muito tempo, e eu tenho muito orgulho da Cláudia estar implantando isso aqui. Ela é uma pessoa muito à frente, sempre foi muito inteligente, então eu tenho muito, muito, muito orgulho dela. E de todos vocês, né? E de todos vocês, mas assim, sempre discuti muito isso com a minha filha, ela já deixou de fazer cursos, porque, inclusive de moda, porque não colocaram sustentabilidade como prioridade. A Silvia, que é uma menina também bem à frente, parecida com a Cláudia, que é um orgulho. Ela é minha prima e ela é um orgulho aqui para a gente, né? A gente sempre teve muito orgulho dela, desde muito nova, desde que ela entrou em faculdade, ela sempre esteve à frente do tempo. Então, eu só quero dizer que é um orgulho e que eu acredito muito nisso. Já compro em brechó há muitos anos, e agora nós vamos ter produtos. Então, assim, parabéns, e parabéns para todos que estão participando, e parabéns para a Cláudia. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Muito bom. Alguém quer contar? Mais alguém? Então, tá bom. Então, eu queria só dizer que eu estou muito grata, porque é muito legal ter tido a oportunidade de colocar em prática o que realmente eu acreditei que, em algum momento, muitas pessoas me falaram que era uma utopia. Eu via que tinham vários casos de criação de valor compartilhado fora. Eu tenho estudado isso já há vários anos, e está participando e vendo isso acontecer, e vendo assim, não adianta planejar, gente, não é uma linha reta, é uma linha assim, olha, e assim, tem que abraçar o inesperado, porque se tem uma coisa que aconteceu esse ano, no último ano, foi o inesperado, né? Então, quanto mais a gente resiste ao inesperado, menos a gente aproveita. O negócio é fazer acontecer, sabendo que o inesperado vem, e nos tornando, acho que uma palavra que tem se tornado parte do meu dia, antifrágil, que é, assim, se uma floresta pega fogo, como as florestas californianas que pegam fogo todo ano, que não é porque alguém põe, porque cai um raio, e elas se regeneram, por que a gente fica tão resistente à mudança? Né? Talvez eu queria deixar, então, essa pergunta para as pessoas refletirem. Então, vamos ser como as florestas, vamos abraçar as mudanças, sejam elas quais foram, e elas vêm, e a gente tem que olhar para elas como oportunidade. Muito bom. E aí, criar soluções inovadoras para poder continuar a vida. Vamos ligar todo mundo a câmera rapidinho para tirar uma foto? Incrível, vamos. Eu tirei já. Que bom, depois você manda. Liguem as câmeras, assim aparece todo mundo. Tem várias fotos. A ver, mais alguém. Todo mundo está ligado. Gael, aí tem mais gente para ligar, que assim aparece cheio de carinhas lindas. Carinhas lindas. Magda, que legal que você está aqui, Pins. Obrigada. Ele não me mostra todo mundo, não sei porquê.
Não mostra todo mundo na tela, não. Mostra todo mundo na tela. Tem mais 8 pessoas que ficam. Ai, mas que demais, foi ótimo, muito bom. Muito bem. Então, para o ano que vem, a gente traz o resultado da escala, né, Agostinho e Cláudia? Aí, ó, tem um ano para trabalhar e, ó, levar para o mundo. Muito bom, Denise. Vai deixar o link no YouTube, no canal do YouTube da Comas, e vamos passar para todos os que já convidamos para vocês poderem assistir e replicar. Tá bom? Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.